torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos analisar Santos 0, Bahia 0. Separei alguns trechos aqui da entrevista coletiva do Carille após o jogo, onde ele avaliou algumas questões interessantes para a gente debater aqui e principalmente pontos que a gente já tinha discutido, né, na nossa live pós-jogo e que eu gostei que pelo menos o Carille também está indo nesse mesmo sentido, principalmente visando uma melhoria para os próximos jogos. Mas antes da gente falar sobre o que o Carille disse na entrevista coletiva, alguns pontos do Santos nessa partida, quero falar para vocês do aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo que você pode ter no seu celular para você ficar informado de futebol. Então, principalmente, tem notícias do Santos, escalações, estatísticas, que nós vamos utilizar as estatísticas nesse vídeo que foram retiradas lá do aplicativo da OneFootball. Tem um tempo real dos jogos para você também não perder nenhum lance. E se você gosta de acompanhar o futebol alemão, tem a transmissão ao vivo dos jogos da Bundesliga. Então não perde tempo, baixa o aplicativo, o link está aqui na descrição. E bom, vamos então para alguns trechos do Carille, que eu separei, né, dessa entrevista coletiva, e depois a gente volta comentando em cima. Confere aí. O primeiro tempo nosso não foi legal, mas o segundo tempo nosso já foi diferente, teve mais volume. Jogamos no campo adversário, que nem eu falei. E eu tenho uma forma de pensar futebol, uma forma de jogar, né? É claro que é muito pouco, mas muitas coisas positivas aconteceram, principalmente no segundo tempo, e com o dia a dia a gente vai melhorar e vai chegar mais perto do que eu penso. É pouco tempo de trabalho, né? 2 dias de trabalho e já querer cobrar muita coisa, não dá, né? Mas já houve entendimento de coberturas, já houve entendimento de troca de corredor, foi algo que eu pedi bastante, que eu gosto. Ainda tem muitas ideias, né, do trabalho anterior e com 2 dias você não consegue tirar. Aos poucos, jogadores para estrear ainda, né, caso do Velasquez e Tardelli, que está chegando aí para acrescentar. Jogadores ainda fisicamente precisando melhorar. Léo fazia muito tempo que não jogava, está sendo o segundo jogo. Raniel voltando, Marinho voltando. A gente vai encorpando mais aí, vamos achar o Santos ideal. Tem muito do nosso segundo tempo, a gente rodou bastante a bola no campo adversário, né? Só agora vou começar a cobrar que a gente possa agredir mais o adversário, jogar essa bola mais dentro da área, chegar mais, chutar mais, incomodar mais a defesa adversária. Esse vai ser o meu primeiro passo a partir de agora, já que eu gostei das trocas de corredores, começando pela direita, terminando na esquerda. Eu gosto desse jogo de mudanças, né? Mas agora, chegando ali na linha de fundo, chegando perto da área, a gente tem que ser mais agressivos. Em relação às substituições, a partir de amanhã cedo a gente começa a pensar. Provavelmente perdi também o Robson, zagueiro, né? Por contusão, provavelmente. E amanhã a gente começa já a pensar e elaborar o jogo contra o Atlético Paranaense. A única mudança foi trazer o Pirani para ser um armador. Ele jogou muito enfiado junto com o Léo Batistão. A maioria das vezes do primeiro tempo, o Léo Batistão, que saiu para ser esse armador, na verdade tinha que ser o contrário. Então o Pirani deu um passinho para trás, trabalhou mais perto do Camacho e do Sanches e a gente conseguiu crescer na partida. É o que eu gosto, né? É do 4-2-3-1 e a gente tem jogadores para fazer. Então a única mudança mesmo foi essa de trazer o Pirani um pouquinho mais para a armação. Marinho é um jogador muito importante, jogador que dê profundidade, jogador que busca gol, né? Ficou aí acho que 30 dias mais ou menos sem jogo, e com 3, 4 treinos já conseguimos trazer ele, que é muito pouco, tinha que trabalhar um pouquinho mais com bola, mas quis vir, né, para nos ajudar e entrou bem, e a gente sabe que ele pode melhorar muito e vai melhorar com o dia a dia e com o trabalho. Bom, alguns pontos que eu gostei dessa entrevista coletiva do Carille é exatamente ele enxergar, né, que de fato o Santos melhorou no segundo tempo, concordo, acho que tivemos sim uma evolução, e também esse pedido de ter mais a questão de agredir o adversário no sentido de mais finalizações. Primeiro tempo do Santos, não tivemos finalização alguma. Inclusive, pegando aqui a estatística da OneFootball, tivemos 65% da posse de bola, 10 chutes, 10 finalizações, sendo uma em direção ao gol, e todas essas finalizações no segundo tempo. O Santos passou 45 minutos sem finalizar e 25 cruzamentos.
A questão, né, do chute que foi em direção ao gol foi aquela falta do Sanches aos 7 minutos, que o goleiro acaba né, encostando um pouco e a bola depois na sequência bate na trave, mas foi um Santos que ainda falta a questão da finalização. Né? Gostei da movimentação um pouco do time do segundo tempo, senti um pouco mais de velocidade. O time do Santos no primeiro tempo estava extremamente lento. E por que isso me incomodou bastante? Porque quando saiu a escalação do time do Bahia, eu até tenho, né, um amigo, Matheus Barbaço, que tem um canal aqui no YouTube, Sou Mais Bahia, ele também comentou, né, o time do Bahia no papel estava muito ofensivo. Tinha 2 meias, que não era nenhum volante mais combativo, nenhum volante mais de marcação, 2 pontas e 2 centroavantes. Teoricamente, um time ofensivo. Né? O Bahia também não mostrou toda essa ofensividade nem no primeiro tempo, nem no segundo. Aliás, foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas no segundo o Bahia praticamente não fez nada. E o Santos não conseguiu aproveitar isso, principalmente na questão da transição, uma transição mais rápida, utilizar a velocidade, né, incomodar mais esse time do Bahia, que pelo menos no meio-campo não tinha alguém ali mais marcador. Né? Um Santos ainda com alguns vícios do Fernando Diniz, um Santos tentando cruzamentos, às vezes sem nexo, né? 25 cruzamentos, como a gente colocou aqui. Cruzamentos onde acabava que não dava em nada, né? Parece que pegava e chutava de qualquer jeito para a área. Né? Então, um time que precisa melhorar em alguns aspectos. O Santos, quando colocou a bola no chão e ficou tocando, teve uma das melhores chances também, que foi um chute do Marcos Guilherme, que passou raspando ali a trave, né? Foi uma triangulação do Pará, Sanches, Pirani, e o Pirani viu o Marcos Guilherme livre, ele acabou finalizando, passou bem perto do gol. Então o Santos conseguiu no segundo tempo uma certa melhora, conseguiu algumas triangulações, conseguiu jogar um pouco mais com velocidade, mas ainda muito pouco, principalmente visando um time que precisava de uma vitória. Contra o Cuiabá, o Santos tinha que ter vencido, contra o Bahia o Santos tinha que ter vencido, e o próximo jogo do Brasileiro é contra o time do Ceará, que o Santos também precisa de uma vitória. Né? A situação do Santos, estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento. Né? O resultado do América Mineiro em cima do Atlético Paranaense para o Santos foi horrível, porque o Santos agora tem 23 pontos e o América, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 21 pontos. Então o Santos precisa voltar a vencer. Né? A questão do meio e do ataque, acho que a gente precisa melhorar um pouco. Né? Uma observação que eu também tive, e o Carille acabou comentando na coletiva, foi a questão do posicionamento do Pirani e do Batistão. Muitas vezes o Pirani muito enfiado ali. Né? Às vezes ele tinha que voltar um pouquinho mais para ajudar na armação do time e oferecer bolas ao Batistão. O Batistão estava voltando muito. Né, aquela sensação de, pô, eu tô aqui parado, não consigo receber a bola, então eu vou voltar para eu tentar criar alguma jogada para o ataque. Né? Então, também o Carille teve essa leitura da questão do posicionamento do Pirani. Tivemos algumas mudanças, né, no segundo tempo, saiu o Robson, que é um problema para o Santos, visando terça-feira, inclusive fica aí, né, o time do Sub-20 do Santos vai jogar, será que o Derek será retirado do time para que ele possa ficar à disposição do Carille? Porque o Santos tem problemas na zaga, né? O Velasquez não pode jogar a Copa do Brasil, Kaique está machucado, Luiz Felipe não sei se ainda tem condições de jogo, né? Não foi nem relacionado para o jogo contra o Bahia, então a gente precisa de opções na zaga, pode ser que seja o Derek. Né? Aí saiu o Robson sentindo o tornozelo, entrou o Danilo Boza. Gostei da participação do Danilo Boza defensivamente e também, né, conseguindo entregar as bolas em melhores condições para o Pará, até mesmo para o Sanches. Então gostei da atuação do Danilo Boza. Marcos Guilherme saiu para a entrada do Marinho. E o Marinho, né, apesar de toda essa confusão que a gente está falando do Marinho durante a semana, enfim, é um jogador que já entrou tentando finalizar, tentando fazer alguma coisa de diferente. Né? Então, com poucos minutos, acho que 20, 15 minutos, o Marinho conseguiu entregar isso de uma certa forma. Obviamente, precisa melhorar a parte física, mas né, é um plus que o Santos acaba ganhando com a entrada do Marinho. Aí tivemos a saída do Batistão e entrou o Raniel, acredito que por cansaço, né, do Batistão, e o Pirani saiu e entrou o Giamota. Eu não teria tirado o Pirani. Acho que o Pirani, mesmo questão de posicionamento, né, ter sido um pouquinho falho em algumas jogadas, não teria tirado o Pirani. Teria tirado, por exemplo, o Sanches. Achei o Sanches um pouco abaixo, principalmente na parte física.
O Sanches não aguenta ficar jogando 90 minutos, jogando de forma sequencial, né? A maioria dos minutos, né, das partidas precisa de um certo descanso. É um jogador que tem 36 anos, vem de uma lesão e precisa, né, jogar com inteligência essa parte física do Sanches. Então eu teria colocado o Jean Mota na do Sanches e não colocado ele no lugar do Pirani. Enfim, né? Agora, alguns destaques individuais, mais uma vez, João Paulo muito bem, quando precisou ser acionado, fez defesas seguras. Pará, gostei da atuação do Pará, é para vocês verem aqui como eu sou uma pessoa que gosta de criticar, quando tem que criticar e elogiar, a gente elogia, não tem problema algum. Pará foi bem, até mesmo no jogo contra o Cuiabá, achei que ele tinha ido razoavelmente bem, e contra o Bahia repetiu uma boa atuação. A questão do Camacho, gostei do Camacho, fez alguns desarmes interessantes, estava ajudando também na questão do meio campo, né, de uma maneira mais ofensiva. Então, gostei do Camacho, que pode ser um jogador que renda muito mais como segundo volante, não com essa obrigação de ser um primeiro homem ali do meio campo, né? Então, gostei desses três jogadores. O Batistão também teve uma atuação de querer ser muito participativo, mas a bola precisa chegar mais no pé dele, né? Mas enfim, acho que tivemos alguns ajustes interessantes. Vi um Santos tomando tendo mais segurança defensiva, não tomando bola nas costas. Então, pequenas evoluções. Ainda precisamos de muito para que a gente olhe e fale, esse é um Santos que me passa confiança. Mas é sempre bom a gente bater na tecla. Apenas 2 treinos que o Carille teve no comando do Santos. Ainda temos alguns vícios. Veja um time do Santos sem confiança, não tentando aquele drible a mais, não tentando uma finalização. Teve até mesmo uma jogada do Pará, onde ele poderia ter finalizado ao gol, ele preferiu tentar um cruzamento, e depois ele olha para o banco de reservas do Santos e fala, deveria ter chutado. Então, eu acho que falta um pouco de confiança nesse time do Santos, melhorar a questão física também, que é uma coisa que a gente vem falando, né, da preparação física com o time do Diniz, era horrorosa. O Santos, principalmente no segundo tempo, tinha uma queda de rendimento, e isso também vem com o tempo, né? Essa nova preparação física do Santos, não teremos resultado do dia para a noite, mas isso precisa ser melhorado, porque dá diferença sim. Em questão aos laterais, acho que sofremos menos, né, nas laterais, tanto com o Felipe Jonathan como com o Pará. Enfim, algumas questões que a gente já observou, algumas pequenas mudanças. Precisamos melhorar para o jogo contra o Atlético Paranaense, e é um desafio, porque não teremos o Velasquez, não teremos o Batistão, não teremos o Danilo Boza, não teremos o Moraes, e depois o próximo jogo contra o Ceará, onde o Santos provavelmente terá um Marinho melhor fisicamente, um Tardelli, pode ser que o Tardelli jogue, inclusive, ou, né, contra o Atlético Paranaense, porque ele está inscrito na Copa do Brasil, ou até mesmo no jogo contra o Ceará, visto que Lucas Braga está suspenso, né, tomou o 3º cartão amarelo, e o Velasquez pode estrear contra o Ceará. Então, espero que para esse jogo, fora de casa, o Santos consiga um resultado melhor. Mas me conta o que você achou dessa partida do Santos, essa estreia do Carille, que você observou que teve uma mudança, não teve mudança, enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e mais uma coisa importante aqui, olha, mais uma coisa importante. Quem é membro do canal concorre a uma camisa temática do Santos todo mês e também participa de um grupo no WhatsApp comigo. Então, se você quer se tornar um membro, só clicar aqui no link da descrição ou no botão aqui Seja Membro e você estará concorrendo a essa camisa temática do Santos. E lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar sobre o peixe. Um grande abraço para vocês.